Senador, me diga uma coisa, essa história de tentar frear aí o preço dos combustíveis, os governadores estão reclamando muito porque também vão perder a arrecadação. Essa é uma alternativa realmente? O senhor acha que, de fato, vai impactar no bolso do consumidor ou, no final, o consumidor vai acabar pagando a mesma coisa? Renata, é um desafio para o país e é um desejo de todos os consumidores que o preço do combustível seja reduzido. É lógico que essa redução proposta agora pela lei, que o senador Jean Paul Prats foi o relator, ela cria uma medida única, uma alíquota única para todos os estados. E o ICMS vai ser tributado por litro e não por um percentual no preço. Isso, sem dúvida nenhuma, já vai reduzir o preço dos combustíveis. Porém, se permanecer essa demanda muito alta, esse aumento desenfreado, nós não teremos, o consumidor não sentirá no final, quando ele for abastecer, de que essa lei favoreceu de fato. O Brás poderia, claro, se não tivesse de olho sempre nos acionistas, poderia reduzir a margem de lucro, né, e não precisar seguir cegamente, como fazem, os preços internacionais do petróleo. Isso aí, se ele deixar de seguir isso, deixar de tentar oferecer um lucro máximo para os acionistas e dar retorno também para o governo federal, ela pode reduzir o preço. Agora, falando também em impostos, o governo, no início da semana, falou em zerar impostos de importação, tanto para o álcool quanto para 6 produtos da cesta básica. Só que aí existe um problema, porque acabou que também o TSE resolveu não responder aquela pergunta feita pela AGU, perguntando justamente, pode baixar tributo em ano eleitoral? O TSE não respondeu porque disse que a pergunta era muito genérica, ao mesmo tempo muito concreta, muito específica, que ele não poderia fazer esse tipo de julgamento prévio. Corre-se um risco aí da gente ter essa medida que diz que vai zerar o imposto, mas o governo voltar atrás e recuar justamente por medo de cair na lei eleitoral? É possível, porque se o TSE deixou essa dúvida no ar, não respondeu concretamente, o governo deve ter medo, não só o governo do presidente Jair Bolsonaro, como candidato à reeleição, como os governadores dos estados. Todos devem estar preocupados com decisões que serão tomadas, principalmente para reduzir ou extinguir impostos. Isso não deixa de ser um benefício claro ao eleitor. E o TSE, respondendo assim, deixou aí, como se diz no Nordeste, uma pulguinha atrás da orelha daqueles que precisam ou pretendem tomar esse tipo de decisão. Jogou no colo do Executivo, Jogou no colo do né? Executivo. Tome a decisão, nós só vamos analisar em caso concreto. Pronto, mas a minha pergunta, por exemplo, o PL 1120 dos combustíveis, tudo bem, ele foi aprovado, Câmara, Senado, sancionado. Será que o governo, o Executivo, por exemplo, pode voltar atrás com medo justamente também de cair na lei das eleições? Porque eu sei que é um caso diferente. Essa do zerar a alíquota veio direto do Executivo. O PL não, passou pelas duas casas. Passou pelas duas casas. Mas só que, de qualquer maneira, é um benefício. Você concorda comigo? É um benefício autorizado pelos representantes do povo brasileiro, pelas duas casas. O Congresso Nacional, Câmara e Senado, autorizados, aprovaram a lei e o presidente sancionou. Então, aquilo que advém de lei, aprovada de forma consensual, onde a maioria votou favorável, eu não acredito que isso venha incorrer em medidas que possam ser prejudiciais ao governante.